Bom, a gente vai começar com uma aula de divisão de polinômios, né? Meu nome é Gabriel e eu vou apresentar essa aula. Um polinômio é formado por uma expressão com variáveis e coeficientes. O grau de uma expressão polinomial se refere à maior potência de uma variável, né? Sua variável. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Isso daqui, né? X ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. A gente tem aqui de variáveis, né, os valores, a gente pode dizer que as incógnitas, nesse caso, os valores desconhecidos são as variáveis, né? São valores não constantes. Então, vamos ver quais são como a gente pode reescrever isso daqui de uma forma mais bonitinha, né? Aqui eu tenho 1 vezes x ao quadrado, mais 8x, mais 15 vezes x na zero, né? Porque se eu tenho 15, eu tenho 15 vezes 1. E x na zero é 1. Então, dessa forma, eu tenho de variáveis o x, a gente pode ver que essas são as variáveis, né? O x ao quadrado, o x não, o x na zero. O x na zero ele acaba não sendo uma variável, porque é elevado a zero, então é uma constante, né? É 1. Então a gente só tem de variáveis de verdade o x na 1, o x na 2. E a gente tem de coeficientes o 1, o 8 e o 15, que são os valores que estão multiplicando, né? Que são basicamente valores constantes. O grau de uma expressão polinomial se refere à maior potência da variável. Isso quer dizer que o grau desse polinômio se refere à maior potência da variável x, né? No caso, que é a variável desse polinômio. Então, é o 2, né? Ele é um polinômio de grau 2. E vamos lá. O que é um polinômio? Agora a gente vai reescrever o polinômio de uma forma um pouco mais detalhada. A gente pode ver aqui que um pouco mais formal, né? Aqui o polinômio, ele tem um tamanho definido. Isso é porque multiplicando uma constante com um x, né, com a variável aumentando de potência, assim, a gente pode gerar uma expressão de que um polinômio de grau quase infinito, né? Porque eu posso ter quantas variáveis elevadas a tantas potências vezes tantas constantes quando for possível. Então, o polinômio pode ir crescendo e crescendo e crescendo. Ele pode ter valores muito grandes, né? Aliás, valores muito grandes não, desculpa. Ele pode ter, vamos dizer assim, um número de potências, né, muito grandes, crescendo de forma, vamos dizer assim, definida. Que a gente pode ter um polinômio que ele quase não tem fim, né? Os termos dele seguem sem fim, aparente. Até existe uma coisa chamada, com isso, uma curiosidade para quem quiser conhecer, que é a série de Taylor, né? Que envolve essa ideia. Mas não vamos falar de coisas tão complicadas, né? Vamos continuar aqui. A gente tem esse polinômio de grau 2, né? Que eu reescrevi ele aqui assim como ele tinha feito antes. Só que agora, nesse caso, foi a coisa inversa, né? Porque antes ele estava escrito dessa forma mais padrão, e eu reescrevi nessa forma aqui. Agora, eu peguei essa forma aqui e reescrevi dessa forma, né? Porque eu peguei basicamente essa expressão aqui, né? Só que não, não existia além desse termo, né? Então, só ia até esses três primeiros termos aqui, esse polinômio. E a gente pode ver que o constante zero é o 2, x0 está aqui, constante 1 é o 3, x1 está aqui, constante 2 é o 1, x2 está aqui. Então, a gente pode ver todos esses, né? De forma bem clara. E a gente chegou nesse polinômio com isso. Agora a gente vai ver uma coisa bem importante, que é a ideia das raízes, né? A gente pode reescrever um polinômio a partir das raízes, mas o que são as raízes de um polinômio? São os valores a partir do qual a gente pode zerar o polinômio. Se tu pensar no polinômio com uma função, né, como esse daqui, f de x igual a 2 menos 3x ao quadrado mais x ao quadrado, opa, então, será que essa função tem algum valor onde o y, né, onde a gente chega no zero desse eixo, um ponto onde a função cruza o valor x, né? Então, vamos ver. Se a gente fizer isso daqui, a gente chega na famosa equação de Bhaskara, né? Bom, deixa eu tirar isso errado. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Isso daqui é a equação de Bhaskara, né? Então, a gente pode ver uma coisa bem interessante. O que a equação de Bhaskara está nos mostrando, né? Aliás, isso daqui é a partir da equação de Bhaskara, falei errado, é da equação de Bhaskara que a gente consegue a solução disso daqui, né? Mas também tem outras formas, né? Por exemplo, o que é, na verdade, essa expressão? Vamos olhar para ela no gráfico, né? Ela é uma parábola. E a gente já tem as raízes dela aqui.
As raízes é justamente que a forma de Bhaskara encontra pra gente, né? São os valores onde essa expressão vale zero. Então, as raízes é o 1 e o 2. O 2 e o 1. Então ele está cruzando assim, né? E qual que é o poder das raízes? É que elas são a identidade do polinômio, né? Só existe um polinômio com raízes, com apenas raízes 1 e 2, que é esse. Qualquer polinômio que escrever assim, vai ser esse polinômio aqui, né? Então, as raízes são como se fossem a fonte da identidade do polinômio. A partir das raízes do polinômio, a gente chega sempre nele. E a gente pode escrever dessa forma bem simples, onde é bem fácil a gente resolver, fazer manipulações algébricas, né? E algumas operações. Então, isso é bem importante. E fica mais fácil de visualizar também o que está acontecendo, né? E daí a gente pode aplicar isso de forma definida, né? A gente pode dizer que ele tem inúmeras raízes até a raiz k, assim como ele tem inúmeros termos, né, até o termo n. O produto das substâncias raízes pela variável se estende de forma equivalente ao grau do polinômio, né? Isso é porque o polinômio de grau n vai até o x elevado, até o x na potência n, né? Então a gente não consegue dizer. Então é um polinômio que a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dele, né? Se eu disser que o grau é 5, então eu sei que ele só vai até o x na potência 5, né? Mas a gente define aqui como k porque k é um valor arbitrário, assim como ele é um valor arbitrário. Isso quer dizer que a partir dessa expressão, ela está me dizendo que eu posso montar um polinômio de um valor arbitrário que eu quiser, né? Até, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão. E escrever tudo isso numa forma de produtos das raízes, né? De x menos a raiz, que é uma operação para zerar o polinômio, né? Porque se esse x aqui for igual a, isso aqui vai dar zero, então tu zerou o polinômio inteiro. Se, né, esse x aqui for igual a b, então tu zerou isso daqui já. Se esse x aqui for igual a k, tu zerou isso. E assim para todas as raízes. Então, no momento onde tu cruzar, onde, né, o teu polinômio cruzar o eixo x, né, que seria o ponto no eixo x, né, onde, opa, vamos botar aqui, onde o y vale zero, que é quando y vale zero, né, a gente sabe que a gente está dizendo o polinômio, né, porque o polinômio é esse valor de y. Ele é a função, pode ser de certa forma. E, bom, o produto das subtrações raízes pela variável se estende de forma equivalente ao polinômio, né? Ótimo esse polinômio. E são os dois capazes de zerá-lo. Agora a gente vai dizer uma coisa que é o seguinte. Não necessariamente um polinômio, ele tem que só ter uma raiz, ter, tipo, uma raiz diferente em relação a outra, né? Ele pode ter raízes que se repetem, ele pode ter, tipo, raiz 1, 1, 1. Ele pode ter três raízes iguais, ele pode ter duas raízes diferentes, né? Então, é importante notar que as raízes podem ser múltiplas, no sentido de que eu posso ter 3 vezes a raiz 2, né? Porque não é como se eu só tivesse uma raiz. Eu tenho 3 raízes, mas as 3 raízes são o mesmo valor, né? São 2. Caso a raiz se repita 2 vezes, sua multiplicidade seria 2. Por exemplo, x menos 1 vezes x menos 1. Isso daqui é uma expressão que vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. E isso daqui é uma expressão polinomial de raiz de multiplicidade 2. Se a gente desenhar aqui, a gente vai ver que seria uma parábola tipo aqui assim, que está cruzando nesse ponto 1. A ideia é que, infinitesimalmente, né, esse ponto da parábola aqui, né, esse pontinho aqui, ele se aproxima tanto, mas tanto, mas tanto de tanger essa reta, que ele só vai encostar isso, que é como se ele encostasse com dois pontos, né, diferentes, quando eu for encostar na reta é como se tivesse dois pontos uh, assim, né, mas que a distância deles é tão, mas tão pequena, né, que tendem a ser o mesmo ponto. E logo, essa parábola, né, tá basicamente cruzando, né, apenas um ponto, ela só está tangendo em um ponto, que na verdade não é um ponto, é dois, né, como se eu estivesse repetindo o mesmo ponto duas vezes. Que aqui nesse caso a gente pode ver que é uma raiz com a multiplicidade 2, que é um sendo repetido duas vezes nesse polinômio. Agora a gente vai para o tema principal da aula, né? Falado de polinômios, a gente vai para a divisão de polinômios. Uma divisão é um processo onde temos um número n dividido por um divisor. Então, o n está dividido pelo divisor, né? Aqui está a expressão. A divisão de um polinômio se dá na forma parecida, mas n igual a p de x e d igual a d de x. Então, o n se torna um polinômio e o d se torna um polinômio divisor. Isso daqui é o que está sendo dito para a gente agora, né? Então, a gente tem agora a seguinte coisa. A gente tem dois polinômios e a gente tem o p de x e d de x, né?
E daí a gente pode escrever isso de uma forma mais bonitinha assim, né? A gente vai ter o polinômio, o divisor, o resto da divisão, né? E a gente vai ter o polinômio do quociente. O resto pode ser um polinômio também, né? E o quociente, ele é basicamente a razão a razão quantitativa que existe entre o polinômio e a divisão. Então, é quantas vezes a divisão consegue se repetir em relação o divisor consegue se repetir em relação ao numerador, né? E isso vai ser feito de forma polinomial, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente pode fazer o seguinte, o grau do quociente, daí a gente tem essa equação aqui que é muito importante antes de falar do grau, né? Que o P de x, essa expressão do P de x é igual ao D de x, né, que é o divisor, vezes o quociente, mais o resto. Então, isso quer dizer o quê? O polinômio é igual a o que divide ele, vezes quantas vezes esse que divide, né? Mais o resto, que é o que sobrou. Isso é bem intuitivo até, né? Porque se o quociente é quantas vezes a gente consegue usar o divisor, então quando tu multiplica o divisor pelo quociente, né? Tu teria que se aproximar bastante do valor do polinômio, né? No entanto, se existe um resto, se a divisão não dá zero, existe um resto, o resto é como se fosse um valor que falta para fechar isso, né? Um valor que não está dentro do quociente, porque vamos assim, tu dividiu todas as vezes que tu conseguiu o quociente, o divisor no polinômio, e tu conseguiu o quociente. Mas sobrou um valorzinho ali no polinômio que tu não consegue mais dividir porque o divisor não se encaixa mais ali, né? Tu não consegue, o divisor, a razão não se torna mais correta. O divisor não tem mais nenhum valor para tirar dali. Então aquilo é um resto. Então a gente chega nessa expressão aqui, né? E outra coisa importante de se falar agora é o seguinte: o grau do quociente é a diferença entre os graus do numerador e divisor. Então, o grau do polinômio x menos o grau do divisor é o grau do quociente. Isso é até um pouco intuitivo também, né? Porque, tipo, se o grau do polinômio menos o grau, se vamos assim, se eu tenho um polinômio de grau 2 dividido por um polinômio de grau 1, é como se eu tivesse uma potência maior dividido por uma potência menor, né? Então, o quociente, que é o número de vezes que eu consigo fazer isso, teria que ser a diferença dessas duas potências, né? Então, a gente pode ver isso daqui, né? Se eu tenho o grau de px menos o grau do divisor, eu vou ter o grau, que é o seguinte, o grau do numerador, né? Polinômio numerador menos o grau do polinômio divisor é o grau do polinômio do quociente. E outra forma de ver o quociente mais intuitiva, né? Mais fácil, é, por exemplo, eu tenho 10 dividido por 2. Eu posso dividir o 10 5 vezes, né? Pelo 2. Então, esse 5 é o quociente, né? É a razão entre o divisor e o numerador. De forma que 10 dividido por 2 dá 5. Tá. Agora é o resultado da divisão, né? O quociente, tu poderia dizer. Agora, método de divisão de polinômios. A gente vai ver agora o método real com um exemplo. Aqui a gente tem isso daqui, né? Que é um polinômio. E daí a gente tem aqui que a gente vai dividir esse polinômio em dois polinômios que a gente vai chamar de px e dx, né? Que é o polinômio numerador e o divisor. Agora, o px, ele é isso daqui. E o d de x, ele é isso daqui. Então, vai ser uma divisão normal até aqui. Agora, a gente tem que tentar ver quantas vezes a gente consegue dividir, né, esse divisor em relação ao polinômio. Então, vamos ver. Vamos começar como a gente vai fazer na divisão, né, de forma de qual o maior valor que a gente consegue tirar daqui, né? Se eu, por exemplo, multiplicar, se eu pegar, por exemplo, 2x, né? Então, é como se, por exemplo, assim quando tu tem um valor, sei lá, 10 dividido por, sei lá, por 2. Vamos pegar outro valor, aliás. 15 dividido por 3, né? Agora, tu vai ter o seguinte. Tu primeiro vai tentar dividir por 5, né? Tu vai tentar fazer com que o 3 caiba. Daí agora tu vai chegar em zero. Então, tu repetiu a divisão do 3 5 vezes, né? Aqui o que a gente está fazendo é parecido. A gente vai repetir a divisão do x mais 1 por duas vezes o x. O que em vez de gerar um número vai gerar um polinômio, né? Porque vamos ao seguinte, se eu multiplicar o 2x vezes x mais 1, eu vou chegar em 2x ao quadrado mais 2x. Isso daqui, eu consigo subtrair isso daqui, né? Então, essa é a ideia. Eu já consegui tirar parte do polinômio, né?
Porque eu tenho que almejar diminuir, eu tenho que dividir, né? Então eu tenho que almejar tirar esse 2x ao quadrado e o máximo que eu puder daqui. Então, primeiramente, eu vou pegar o 2x, que é o valor mais fácil de realizar isso, né? Então vai ficar o seguinte, 2x, daí vai ficar como a gente vê aqui a expressão, que vai ser o que está diminuindo aqui, né, para fazer a divisão, e vai sobrar x mais 3. Sobrado x mais 3, a gente nota agora que o valor mais próximo para chegar no x mais 3 é o 1, né? Porque eu vou ter agora o x mais 1 aqui. Então, vezes 1 vai dar x mais 1, novamente, né? Então, eu vou ter que só dividir uma vez agora, que vai ser menos x mais 1, e vai sobrar 2 no final. Esse 2 aqui agora é o resto. Então, a gente agora pode identificar umas coisas, né? Isso daqui é o divisor, isso daqui é o quociente, isso daqui é o numerador, isso daqui é o processo da divisão, né? Não tem um nome específico. E isso daqui é o resto. Então, a gente agora pode escrever isso a gente pode escrever isso da seguinte forma. Como a gente viu que tem essa equação aqui, né? Que o polinômio é o divisor vezes o número de vezes, ou melhor dizendo, a razão entre o número de vezes que tu conseguiu dividir, né? O numerador pelo divisor. Não sei se o número de vezes eu tenho certo, a gente pode dizer que a razão entre o numerador e o divisor, né? Que conseguiu se fazer de forma inteira, mais o resto, que foi o que sobrou, porque se tentasse dividir, aqui não ia dar certo, né? Então, esse resto aqui é como se fosse o que sobrou, né? E daí, é legal da gente notar o seguinte agora, né? Que, quando a gente for escrever isso daqui, a gente vai chegar na seguinte expressão. 2x ao quadrado mais 3x, x mais 1 vezes 2x mais 1 mais 2. E com isso daqui, a gente consegue escrever essa expressão de cima muito mais simplesmente, né? A gente consegue ver uma coisa que é o seguinte, que eu poderia, agora a gente tem, e a partir dessa expressão, e a gente também tem as coisas aqui, por exemplo, aqui a gente viu o grau desse polinômio, né? Que é, o grau do polinômio é 2, o grau do divisor é 1. Então, quando eu faço o grau do numerador menos o grau do divisor, eu chego no grau do quociente. Como a gente pode ver aqui, é 1 também, né? Então, isso daqui se validou de forma bem correta. Mas o que eu quero mostrar é que a gente pode também transformar isso daqui de outra forma, né? Por exemplo, se eu tenho uma expressão que é apenas uma divisão como essa, né? Se esse daqui é meu polinômio, e eu quero simplificar ele de uma forma que consiga, sei lá, fatorar ele ou ver ele de forma mais simples, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar dessa expressão aqui para essa. Como? Eu posso dividir por d de x aqui. Daí eu vou dividir por d de x desse lado inteiro também, né? Que é como se eu dividisse aqui por d de x e aqui por d de x. E daí eu vou chegar nessa expressão aqui, que é o p dividido por d de x igual a r dividido por x, que é o resto dividido pelo divisor, né? Mais o quociente. E o ponto disso é que essa expressão aqui é p de x por d de x. Então ela é igual, exatamente igual a essa daqui, né? Então eu posso expressar isso daqui que a gente tinha ali da seguinte forma. Isso daqui é igual ao resto dividido pelo divisor, mais o valor do quociente, né? E a gente pode ver que isso daqui, essa expressão aqui, né, que eu tenho agora, é bem mais simples do que essa daqui de antes. E isso daqui é muito importante em algumas partes da matemática, né, como na parte de cálculo, onde vocês vão ter que mexer muito com expressões assim. Então, daí aqui a gente tem a equação mais formalizada, né? E aqui a gente tem ela voltada na forma normal, que é a forma de p de x igual a d de x vezes o quociente de x mais o resto de x. Bom, isso daqui seria o método de divisão de polinômios, né? Essa seria a minha aula e eu agradeço a sua atenção e muita sorte aí e vamos lá, né?